Queridos, todos que aqui se encontram nessa noite são servos de Deus, eu creio. Amém? O Senhor nos amou, nos escolheu, Ele nos salvou mediante o sacrifício de Cristo. Em algum momento da nossa experiência, o Senhor nos chamou. Você foi chamado. Quando o Espírito Santo, mediante uma série de circunstâncias, quebrantou nosso coração, gerou fé, até mesmo muitas circunstâncias que nos pareciam prejudiciais, que talvez nós não gostássemos muito daquelas situações, mas Deus utilizou tudo aquilo para nos levar a uma experiência com Ele, uma experiência de salvação, uma experiência de regeneração, e de alguma maneira nos tornamos seus filhos, nos tornamos seus servos, seja aqui nesse ministério ou em outro, ou mesmo num outro anterior a esse, em que todos nós um dia estivemos, em algum lugar. E independentemente do lugar, o que eu quero enfatizar aqui é a experiência de fé e de salvação. De maneira que, apesar da diversidade denominacionais, que são muitas, e mesmo as diferenças teológicas, que são milhares, o que nos une são duas coisas: é o Espírito Santo, que habita dentro de nós, é o que nos faz um, e a Bíblia Sagrada, enquanto um conjunto de livros inspirados por Deus, que nós cremos que aqui está a revelação de Deus, que Deus se revela, Ele se dará a conhecer a sua pessoa, Ele revela a sua pessoa, o seu propósito, mediante a Escritura Sagrada, ou que sejam as Escrituras, no plural, sagrada, a Escritura do Antigo e a do Novo Testamento. Então, eu creio que todos nós que aqui estamos, sendo nós servos de Deus, temos a Bíblia por base. Nada está acima da Escritura. Nada. Nem o meu saber filosófico, nem as minhas impressões pessoais a respeito da verdade, nem a tradição religiosa, nem os costumes. Nada pode estar acima da autoridade da Escritura Sagrada, no que diz respeito à revelação de Deus. Então, eu quero começar esse estudo dessa noite, considerando primeiramente a base do nosso estudo. Isso porque, na medida em que nós vamos entrando no campo da escatologia, ou em qualquer outro estudo da Escritura, vai se criando no nosso meio alguns desconfortos, uma vez que cada um de nós temos uma bagagem teológica. Não temos ou não? Tem irmãos que veio da Assembleia de Deus, traz uma bagagem de Assembleia de Deus. Outros da Batista, traz a bagagem da Igreja Batista. Outros da Presbiteriana. Outros do movimento pentecostal como um todo. E assim, cada um de nós, querendo ou não, sabendo ou não, trazemos um bojo cheio de informações, e que nós julgamos muitas vezes que aquilo que nós sabemos hoje é a verdade. Aí o problema é esse: quando nós entramos no estudo da Escritura, nós descobrimos que às vezes há problemas de adequação daquilo que nós sabemos com aquilo que está escrito. Então, qual é o ponto de partida? Qual é o princípio do estudo da Escritura? O princípio fundamental é ter a Bíblia Sagrada, no sentido, os 66 livros. Eu não posso fazer uma seleção de considerar que só uma parte da Escritura ela tem autoridade para ensinar. A Bíblia diz que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus, e toda ela é útil para o ensinamento, para a correção, para a repreensão, para que todo homem seja habilitado diante de Deus. E alguém pode nos questionar dizendo: pastor, mas eu tenho percebido que vocês se baseiam no Novo Testamento.
Como é que você está agora afirmando o que é toda a Escritura? Então observa, toda a Escritura, no sentido toda a Bíblia Sagrada, enquanto 66 livros, possui a autoridade. No sentido de que ninguém pode desprezar uma parte ou outra da Bíblia. Agora, sendo a própria Escritura é que vai definir, não é? O que eram sombras e figuras, o que não são sombras e figuras, o que é realidade. Então, esse é o ponto de partida, esse é o começo, é o princípio. Se você não tem a Bíblia Sagrada como sendo a base e o fundamento dos estudos a respeito de Deus, então não temos como conversar sobre esse assunto. Poderíamos falar sobre outro tema. Então esse é o primeiro ponto. Você tem a Bíblia Sagrada como sendo a base, como sendo o fundamento? Tem ou não tem? Pronto, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, mesmo tendo a Bíblia Sagrada como fundamento, é possível que haja visões diferentes dos seus temas. E é nesse ponto em que nós temos que nos ajustar. Em que sentido? Qual é a razão porque há tantas compreensões a respeito da verdade? Por exemplo, se você perguntar a respeito da segunda vinda de Cristo, se você perguntar para um adventista, ele vai te dar uma visão. Se você perguntar para testemunhas de Jeová, ele dirá, não, a vinda de Jesus já aconteceu em 1914, ele já veio. Você está entendendo a história? Aí se você perguntar para um outro, fala, não, Jesus vai vir antes da grande tribulação, antes dos 7 anos. Se perguntar para um outro grupo, ele fala, não, ele só vem depois da grande tribulação, depois dos últimos 7 anos. Ainda outro dirá, não, ele não vem nem antes nem depois, ele vem no meio. E assim, há muitas visões concernente às verdades bíblicas. E qual é o motivo disso? Vocês sabem? Qual é o motivo? O que leva as pessoas a terem tantas visões tão diferentes? Será que a Bíblia é um poço de confusão, de modo que dá base para todas as visões? O que os irmãos acham? Certamente não. Então, a razão é simples. É que os homens, eles tomam a Bíblia não na sua totalidade. Eles tomam apenas partes das Escrituras. Ou seja, eles se apegam a um texto que supostamente diz o que ele afirma, e aí ele agora vai ignorar tantos outros textos. Ele vai deixar de ler outros textos. De maneira que quando alguém vem com outros textos, e ali cria um conflito, ali dá uma discussão, mas logo eles não podem continuar a conversar, porque cada um fica com uma porção. Foi assim que aconteceu ao longo de toda a história da igreja. E esse ministério, de volta à palavra, ele nasce com uma proposta. Ele nasce com uma proposta. Qual a proposta? De que a Bíblia, ela deve ser interpretada por ela mesma. No sentido de que nós não podemos desprezar nenhuma porção da Escritura. A Bíblia tem que ser colocada, né, de maneira que as verdades, elas vão sendo discernidas dentro da própria Escritura. Então o que você acha a respeito de algo, ou o que eu acho, isso pouco nos interessa. O que nos interessa é o que a Bíblia diz que é a verdade. Então eu estava dando uma olhada em algumas linhas dos estudos sobre o Apocalipse, e aí eu me deparei com uma linha tradicional, que nega a possibilidade de um milênio escatológico. Nega, em que sentido? Eles dizem o seguinte, não há milênio algum. Não há milênio algum. São os chamados amilenistas, os que não acreditam que haverá uma dispensação chamada milênio. Aí você pergunta, mas como é que não haverá milênio, se em Apocalipse 20 fala sobre o milênio? Aí o que eles respondem? Não, é porque você não sabe ler o Apocalipse. Porque o milênio que diz lá em Apocalipse 20, na verdade eles dizem, já começou quando Jesus ascendeu aos céus e foi entronizado. Lá começou o milênio. Lá começou o reino de Cristo. E para bem da verdade, eles dizem, nós já estamos no final do milênio. Porque acabando o milênio, Jesus Cristo vem. Então toda essa era de 2000 anos
desde o Pentecostes, ou um pouquinho antes, até então, nós estamos vivendo o reino milenar. Isso é um tanto estranho. Até porque, quando você lê o texto sagrado, e você pergunta para o texto sagrado, não pergunte para mim, porque eu não sei de nada, pergunte à Escritura. Quais são as características do milênio? O que acontecerá no milênio? Aí o texto bíblico começa dizendo o seguinte: olha, então, esse então, certamente é um termo utilizado, é um termo utilizado para dar uma sequência, porque no capítulo 19 de Apocalipse fala do retorno de Cristo na sua segunda vinda, de maneira visível, de maneira pessoal, né? De maneira que então, tão logo Cristo vem, Satanás será preso no abismo por um período de 1000 anos. Então a primeira característica, e é o que marca a característica central do milênio: Satanás estará preso no abismo para não mais enganar as nações. Isso, mas eles dizem, desculpa, amado, o irmão Jaime está falando assim, mas aí seria uma furada, porque se é milênio, seriam 1000 anos, já se vão 2000 anos, seriam 2 milênios. Mas aí qual é o argumento? Não, o milênio é uma palavra simbólica. Enfim, eu não estou defendendo isso, eu estou apenas demonstrando para os irmãos perceberem o quanto que o olhar de cada segmento denominacional diverge de um para o outro, não é? Aí você tem que colocar à prova isso, porque ficar discutindo, batendo boca não dá certo. Não, o milênio já está terminando, não, ainda vai começar, não está terminando. Está igual a história lá do outro, né? Eu vou amarrar o boi no pé da cajarana. Você não amarra o boi no pé da cajarana. Não, eu amarro o boi. Não amarra, não amarra. A música acaba, não sabe se amarrou ou se não amarrou. Uma música do tempo da minha avó. Vocês lembram dessa história? Quem lembra dessa música? Ninguém? Tá ali, ó. João Batista me salvou. Graças a Deus. É porque o João Batista é do tempo da minha avó ainda. Por isso que ele lembra. Brincadeira, João Batista. Então, essa é a questão. Aí fica aquela discussão tola, né? O milênio será no fim ou já foi? Então nós temos que fazer o quê? Colocar isso à prova. É aquela questão. Aí para fundamentar isso, eles vão criar o seguinte: olha, o Apocalipse deve ser lido como 7 ciclos de um mesmo evento. Eu estou apenas passando por aqui para os irmãos terem uma noção e perceber a nossa responsabilidade ao estudar o Apocalipse. Eles dizem que o Apocalipse são 7 ciclos, né, de um mesmo evento. É como se, eles dizem, no caso do capítulo 4, né, até o capítulo 11, ali dos selos, vamos colocar os selos. Os selos seriam os acontecimentos finais da história. Quando chegasse nas 7 trombetas, ao invés de seguir em diante, não, as 7 trombetas, dizem os defensores dessa visão equivocada, é a mesma visão, são os mesmos acontecimentos dos selos, não são outros. Mas por que são 7 trombetas? Agora são os mesmos acontecimentos de uma outra perspectiva. E as taças? São os mesmos acontecimentos de um outro ângulo. E assim eles colocam depois 7 personagens, depois a queda de Babilônia, depois o milênio. Eles vão colocando como se fosse apenas um objeto, 7 vezes, com 7 prismas diferentes. E aí eu pergunto para os irmãos: será que a Bíblia Sagrada, ou a escritura escatológica do Apocalipse, permite esta compreensão? Nós vamos ver isso ao longo do estudo. Estou apenas levando os irmãos a pensarem essa questão, a seriedade que se tem de você ter uma chave hermenêutica correta da Escritura. Eu estou falando aqui de uma perspectiva equivocada. Nós não cremos dessa maneira. Eu estou perguntando: será que a Bíblia Sagrada, ou a Escritura do Apocalipse, permite essa interpretação? Aí, para os irmãos terem uma ideia, eu quero apenas demonstrar para os irmãos rapidamente, para os irmãos terem uma noção das coisas, tá? Então vamos lá. Hoje nós não temos aqui aquele calendário não, né? Então vamos ficar atento a isso, que hoje nós queremos
trabalhar a estrutura do Apocalipse. Antes de nós começarmos selo por selo, depois trombeta por trombeta, depois queremos olhar o Apocalipse como uma estrutura. Olhar e ver o esqueleto do Apocalipse, ok? Para que você tenha essa visão geral, chapada do Apocalipse, para então nós adentrarmos de fato, passo a passo, ok? Amados, os irmãos se lembram da semana retrasada, quando nós aqui abordamos as 70 semanas de Daniel? Vocês lembram disso? Não se esqueçam daquele cronograma, daquele mapeamento que é muito importante. Então vamos apenas tomar a porção final daquela profecia. Eram 70 semanas, os irmãos lembram disso? Das 70 semanas, semanas de anos, seriam 490 anos. Resgata aí na sua cabeça. Nós vimos que quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, quantas semanas haviam se passado? 69 semanas. O equivalente a quantos anos? 483 anos. Vocês estão claros disso? Estão lembrando disso? Todos estão lembrando disso? Porque isso não temos como escapar dessa questão, irmãos. Tem que passar por aqui. Bem, quando Cristo morreu, então, passaram-se 69 semanas, o equivalente a 483 anos. Então, quanto tempo ainda faltaria para completar as semanas? 7 anos, que seria a 70ª semana. Mas e por que não correu até o fim? Houve uma interrupção, houve aqui um intervalo. O que aconteceu? Os judeus rejeitaram a Cristo. A profecia diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Então coloque isso no seu entendimento. As 70 semanas são destinadas ao povo de Daniel, aos hebreus, à nação de Israel. E portanto, quando Cristo morreu, aconteceu algo que os judeus não esperavam. E é isso que nós devemos atentar. O que eles não esperavam? Que o Messias, ao vir, não implantaria imediatamente o seu reino. Eles esperavam que ao vir o Messias, logo ele estabeleceria o reino sobre a terra. Mas não, foi o contrário. Os judeus rejeitaram o Messias foi crucificado, e agora então, a dedicação exclusiva de Deus para o seu povo de Israel teve ali uma paralisação. E agora Jesus se volta para os gentios. Começa agora um período chamado Tempo dos Gentios, que é a era da igreja. Não é? Vocês lembram disso? Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa compreensão é fundamental, porque nós estamos trabalhando com a ideia de dispensações. Pastor, mas é o seguinte, eu ouvi dizer, e eu li na internet, que esse negócio de dispensação é invenção. Isso é uma grande mentira para manipular a Escritura. Bem, vamos verificar isso na Bíblia, queridos? Vamos dar uma olhada? Porque amanhã ou depois, você que gosta de estudos escatológicos, você vai acessar a internet, eu sei. E aí você vai se deparar com tanta coisa, aí vai gerar dúvida no seu entendimento, na sua cabecinha. Então, para que você tenha paz, você pode acessar a internet à vontade, mas lembre-se dos dois princípios. Primeiro, a Bíblia é a base. Se alguém disser para você que não há dispensações, você tem que falar assim: onde na Bíblia diz que não há? Ah, não tem um texto que diz que não há. Aí você fala assim: pois então eu vou te mostrar um texto que diz que há. Já que você não tem o seu texto, eu tenho o meu, que diz que há dispensações. Efésios capítulo 3 afirma isso. Leia na sua Bíblia, a partir do versículo 1. Por esta causa, está na sua Bíblia aí? Por esta causa, você leu isso na sua Bíblia? Nós não podemos continuar a leitura. Por que não? Porque o que ele vai dizer agora tem um motivo, tem uma causa, não tem? Por esta causa. Qual causa? Ora, se eu não sei que causa é essa, a minha leitura será no mínimo deficiente, se eu não retomar o que ele disse anteriormente. Ele vai explicar anteriormente alguma coisa, não vai?
Então, antes de nós continuarmos, para que tenha assim, uma leitura correta e uma compreensão adequada, eu tenho que saber, Paulo, que causa é esta a qual você menciona no início do capítulo 3? Então volta no capítulo 2. E se o 2 não te mandar para o 1, um não mandar para outro, daqui a pouco você está lá em Gênesis para retomar a história toda. Mas vai ficar só no 2 mesmo, tá? Capítulo 2, versículo 1. Olha aí, ó. Ele vos deu vida. Ele deu vida a vocês. Olha como é que Paulo está dizendo. Ele não disse, ele nos deu. Fala, ele deu a vocês. Estão vendo aí? Ele vos deu vida, estando vós, ó, vocês, mortos nos delitos e pecados, nos quais andastes, nos quais vós andastes. Ele está falando de um grupo de pessoas, sim ou não? Para depois, no versículo 3, ele falar, entre os quais também todos nós, vós, e agora, nós. Ele fala ou não de dois grupos de pessoas? Quem são o vós e quem são o nós? Versículo 11 ele diz, portanto lembrai-vos de que outrora, vós, vírgula. Quem são o vós aí? Olha que a Bíblia dá a resposta. Vós, gentios na carne, chamados o quê? Incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Naquele tempo, estáveis sem Cristo. Naquele tempo, vós quem? Gentios, estáveis sem Cristo. Há um tempo, diz a palavra de Deus, em que os gentios não tinham Cristo. Eles estavam o quê? Separados de onde? Da comunidade de Israel. Um tempo em que eles eram estranhos às alianças da promessa. Um tempo em que eles não tinham esperança. Um tempo em que eles não tinham Deus no mundo. Vocês já viram isso aqui? Havia um tempo de completo abandono. O povo gentil, ou os povos gentios, ou gentílicos, num dado tempo da história, eles estavam num completo abandono. É importante que você veja na sua Bíblia, versículo 13, mas agora, em Cristo, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Então nessa parte aqui, do capítulo 2, ele vai demonstrar como que a morte de Cristo na cruz do Calvário, e lembram que é na morte de Cristo que se completam 69 semanas, e é na morte de Cristo que vai entrar o período de quem? Dos gentios. Nós não falamos que há um intervalo entre a 69ª semana e a 70ª semana? Nós não falamos aqui, mostramos aqui nesse mapinha, naquele esqueminha, que há um intervalo, um tempo dos gentios? Aqui Paulo está dizendo, olha, houve um tempo em que os gentios estavam abandonados completamente. Mas com a morte de Cristo, eles foram o quê? Versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue, porque Ele é a nossa paz. Então na morte de Cristo, os gentios, eles se aproximam. Então, capítulo 3, ele diz, por esta causa. Qual causa? Pela causa dos gentios. Por causa que os gentios agora, mediante a morte de Cristo, eles são aproximados, eles são reconciliados, já não estão mais abandonados. Olha o que diz o capítulo 2, versículo 19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos. Ou seja, o tempo em que eles estavam totalmente rechaçados, passou. Já não sois mais peregrinos. Capítulo 3. Por esta causa, a causa dos gentios, eu, Paulo, por essa causa, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós. Ó, tá na Bíblia, viu, irmãos? Depois não fala que eu estou ensinando coisa errada para vocês. Tá aqui, ó. Por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Aí aparece alguém dizendo que não há dispensação. Como é que você vai fazer com esse texto tão claro e tão necessário
para se entender o propósito de Deus. Paulo diz: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Versículo 3: pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério. Opa, havia um mistério. Até então havia uma verdade oculta. Não é a verdade oculta da internet, uma verdade que estivera até então oculta. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Onde foi que ele escreveu há pouco resumidamente o mistério? E qual é o mistério que tem lá? Para nós pode não ter nenhum, mas quando ele escreveu isso aqui, quando ele disse que os gentios são agora aproximados de Deus mediante a redenção de Cristo, quando é dito que os gentios que se aproximam de Deus em Cristo e os judeus que se aproximam de Deus em Cristo, agora são ambos os povos reconciliados num só corpo, isto é um grande mistério. Hoje para nós pode ser que não seja, mas no início, quando foi dito, olha, os gentios agora constituem um só corpo com Deus. Pensa num escândalo para os judeus. Pensa numa revolta que os judeus ficaram. Isso deu um problema tão grande na igreja do início, na igreja primitiva, de maneira que o próprio Pedro tremeu na base quando chegou na casa de um gentil, amando do Espírito Santo, e lá ele pregou o evangelho, conforme o Senhor disse que ele pregasse na casa de Cornélio. Diz a Bíblia que Pedro falava ainda quando o Espírito Santo caiu sobre os da casa de Cornélio. Aí Pedro pegou aí e falou assim: olha, não tenham culpa de nada, eu estava pregando, eu não invoquei, eu não chamei, não coloquei mão, o Espírito caiu, é problema dele. Se ele caiu, quem sou eu para falar qualquer coisa? Quando ele volta para Jerusalém, ele ali é inquirido pelos irmãos de Jerusalém, porque que ele havia entrado na casa de um gentil. Então, isso aqui consistia num grande mistério. Versículo 4, olha: pelo que, quando ledes, ou seja, quando nós lermos lá o capítulo 2 de Efésios, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, o mistério de Cristo, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. A saber, qual é a revelação? Que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então esse é o ponto. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, o tempo dedicado a Israel, que era de 490 anos, ele é interrompido em razão desse mistério, em razão desta dispensação. Então muitas pessoas, ao estudarem, por exemplo, as profecias de Daniel, ao chegarem em Daniel capítulo 9, eles entendem que aquela profecia já é uma profecia encerrada, acabada. Não há intervalo algum, por simplesmente ignorarem que esse tempo dedicado aos gentios, inserido tão logo Cristo morreu, veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E então começa esse intervalo que separa as 69 primeiras semanas da última semana. Nós vimos que o Apocalipse, pode abrir lá em Apocalipse, quando ele diz aqui as coisas que são as 7 igrejas, nós falamos na semana passada, essas 7 igrejas, elas compreendem todo esse intervalo. De Éfeso a Laodiceia, nós temos já 2000 anos de história da igreja, que é a era dos gentios. De maneira que das 7 igrejas, ou dos 7 períodos da igreja, nós já estamos
onde? Estamos em Laodiceia. E olha que já estamos já há 3 séculos em Laodiceia. Ou pelo menos 2 e alguma coisa, né? Pois não, Roger? O Roger pergunta assim, ora, essas pessoas que dizem que as 70 semanas já se encerraram, em que consiste então essa última semana? Eles dizem o seguinte, que a última semana é exatamente, quando fala que na metade da semana o sacrifício foi cessado, é a morte de Cristo. Cristo morreu e amém. Acabou. Pois é. Na verdade, eu não sei muito sobre essa visão, né? Não sou especialista nisso. De todo modo, eles entendem que essa visão, esse período já se encerrou. A metade da semana se deu ali na morte de Cristo, né? E de sorte que não chega nem até a morte de Estevão, né? Não chegaria. Enfim, de todo modo, todas aquelas promessas ditas que se cumpririam a Israel, eles conseguem fazer um arranjo, dizer que já se cumpriu tudo. Eu só não sei onde é que eles colocam, porque quando se tem uma profecia má interpretada, muitas coisas ficam de fora, né? Então, por exemplo, eles não fazem menção. Como você pode explicar, por exemplo, a destruição de Jerusalém no ano 70, que está dentro da profecia, e que certamente se distancia muito, talvez aí 35 anos da morte de Cristo. É complicado, mas vamos avançar naquilo que nós podemos entender na Escritura, ok? Então, nós estamos no finalzinho desse período, de modo que a qualquer momento esse período pode se encerrar. Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 3, pega aí, versículo 14, carta à igreja em Laodiceia. É aqui que nós estamos. Tão logo se encerrar esta última igreja, e pode se encerrar hoje, pode encerrar amanhã, pode ser daqui a um mês, nós não sabemos quando esse período vai se encerrar. De modo que, encerrando isso aqui, o que acontecerá em seguida, queridos? O que se segue após a igreja? Na perspectiva do Apocalipse, se seguirá as coisas que depois dessas devem acontecer. Não, as coisas que depois destas devem acontecer. Capítulo 4 em diante, ok? Numa perspectiva de Daniel, atenção, o que se segue ao intervalo? Os últimos 7 anos da história da humanidade, antes que o Eterno venha estabelecer definitivamente o seu reino em realidade e manifestação. Já ouviram que em vez em quando a gente fala assim, irmãos, logo entraremos nos últimos 7 anos da história da humanidade? Mas que 7 anos são esses? Ora, porque dentro dessa profecia de Daniel, após a era da igreja, segue-se 7 anos, até que tudo se estabeleça e então se inaugure o reino milenar. Então a grande questão é, temos nós, e agora que começamos o nosso estudo de hoje, e eu preciso de uma articulação mental muito grande dos irmãos, para que ninguém se perca, para que isso fique claro, temos que localizar dentro do Apocalipse, a partir do capítulo 4, evidentemente, porque o 3 e o 2 falam do intervalo, temos que a partir do 4 encontrar aqui o quê? Os 7 anos de Daniel. Ok ou não? Temos que encontrar aqui os últimos 7 anos lá de Daniel. Na verdade, eles estão aqui, daqui para frente. Nós temos que localizar isso, situar isso. Para quê? Para que ao entrar nas profecias, você tenha uma visão clara do momento de cada um dos acontecimentos. Ok? Então, vamos abrir em Daniel, capítulo 9, para nós lermos o que se diz a respeito desta última semana. O que acontecerá nesta última semana? Capítulo 9, versículo 27. Isso da profecia não é fácil, queridos. É preciso todo um movimento aí. Olha o que diz o versículo 26. Depois das 62 semanas, será morto ou ungido, e já não estará. Por que, queridos, que se diz 62 semanas? Nós não falamos que era 69? Veja o versículo anterior.
25, sabe e entende, desde a saída de ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até a ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Então, começa 7 semanas, eles restabelecem ali a cidade, certo? E mais 62 semanas, chegamos até a ungido. 7 semanas mais 62, 69 semanas. Portanto, no 26 diz, depois das 62 semanas, contando com 7 antes dela, 69, será morto, ungido e já não estará. E aí, o que vai acontecer em seguida da morte de Cristo? E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Então vejam, o que aconteceria depois da morte do Messias? Jerusalém seria destruída. O que diz mais aqui? E até ao fim haverá guerra. Então Jerusalém, desde que foi destruída no ano 70 até os dias de hoje, a guerra, há ou não há? Desolações são determinadas. Então toda vez que você ligar o seu televisor, que você vira ali porventura uma reportagem dessa guerra entre palestinos, Jerusalém e tantas outras nações, quando você ver todas aquelas desolações acontecendo, lembre-se dessa profecia. O que ocorre hoje, não que nós estejamos lançando nenhum tipo de maldição, nós estamos apenas declarando que há uma profecia bíblica que declara esses acontecimentos. Tudo em razão de quê? Daquele dia, quando os judeus disseram que o sangue deste homem caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então esse sangue está caindo, está sendo derramado. Esses juízos, essas desolações são determinadas. E o 27 diz, ele, referindo-se aqui ao príncipe que há de vir, e aqui esse príncipe que há de vir, certamente é o anticristo. Observa que no 26 diz que o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade. Ou seja, quem destruiu a cidade não foi o príncipe, foi o povo do príncipe que haveria de vir. Portanto, os romanos destruíram a cidade de Jerusalém. Então nós sabemos que o príncipe que há de vir é romano. Entenderam isso? Quem foi que destruiu Jerusalém? Não foram os romanos? Então, o príncipe que há de vir é um príncipe romano. Esse príncipe que há de vir é o anticristo, que virá tão logo se encerrar a era da igreja. Ele, o príncipe que há de vir, fará firme aliança com muitos por uma semana. Queridos, atenção. Se hoje se encerrasse a era da igreja, hoje, amanhã mesmo começaria a contagem dos últimos 7 anos, sim? E o que inaugura a abertura dessa semana? Um príncipe. O que inaugura a chegada do príncipe? Se hoje for o último dia, falamos em tese, da era dos gentios, da era da igreja, digamos que segundo o calendário de Deus, a economia de Deus, ele diga, não, hoje dia 20, são 20? Hoje, dia 20 de novembro de 2013, é o último dia de Laodiceia. Amanhã retomaremos a contagem das semanas destinadas a Israel e, portanto, amanhã seria o primeiro dia dos últimos 7 anos. Qual é o evento que inaugura essa última semana? O surgimento de um príncipe, que aqui é dito, o príncipe que há de vir. Esse príncipe, ele surgirá num contexto internacional. Os irmãos vão entender por quê. E o que ele fará? Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. A primeira coisa que ele fará é fazer uma aliança de paz, um acordo de paz. Com que povo? Com o povo de Israel. Por isso é dito que fará com muitos e não com todos. Esse homem que vai surgir no cenário internacional, ele começa com um acordo de paz. De modo que o povo de Israel, nesse momento, eles vão reconstruir o templo em Jerusalém,
para retomarem as suas atividades. As atividades do sistema levítico, de se oferecer sacrifícios, como eles tinham outrora, antes do santuário do templo ser destruído. Pastor, mas isso é discutível, o senhor não acha não? Será que vai ter mesmo esse templo lá? Vão reconstruir? Bem, para nós tirarmos a dúvida, vamos verificar aqui 1 ou 2 textos que nos falam disso, tá bom? Abra sua Bíblia em Mateus, não desmarque Daniel, nós vamos voltar para cá. Mateus capítulo 24, veja que nós temos que abrir em vários lugares da Escritura. Certamente são textos que se referem ao mesmo momento, os irmãos verão isso, para que isso se esclareça. Os irmãos têm na Bíblia aí, Mateus capítulo 24, ok? Acima do capítulo 24 tem assim, ó, o sermão profético, a destruição do templo, não tem? Lá em Daniel tem a destruição do templo? Daniel 9. Pessoal, me ajuda aí, ó. Eu tô igual o Datena, né? Me ajuda aí, pô. Ele fala, né? Me ajuda, porque Mateus 24. Me ajuda aí, porque senão eu fico desanimado aqui na frente. Eu estou cansado, com fome. Vocês estão tudo dormindo, eu fico ruim também. Vocês me animam aí, vai lá. O sermão profético, Mateus 24. A destruição do templo. Versículos 1 e 2 fala-nos sobre a destruição do templo de Jerusalém. Isso aqui está na profecia de Daniel 9? Ok. Aí vem o versículo 3, o princípio das dores. Aí vem aqui toda uma descrição de coisas que teriam lugar num certo momento chamado o princípio das dores. No Monte das Oliveiras, achava Jesus assentado, quando se aproximaram dele os seus discípulos em particular e lhe perguntaram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Observa como essa profecia se projeta para o fim. Tá certo? Aí em seguida vem a grande tribulação. Olha o que diz no versículo 15. Jesus dizendo ao povo de Israel: quando, pois, virdes, numa linguagem mais popular, quando vocês virem o quê? O abominável da desolação. Quando vocês virem o abominável da desolação, Jesus está dizendo de um acontecimento que teria lugar no fim. Quando vocês virem o abominável da desolação, de que falou o profeta Zacarias, no lugar... Quem? É Daniel. Então Daniel falou dele. E lá em Daniel 9 fala dele. Quando vocês virem, Jesus está dizendo, o abominável da desolação, onde? No lugar santo. Quando vocês virem o abominável, onde? No lugar santo. E quem foi que disse isso? O profeta Daniel. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo. Daniel não estava no lugar santo quando disse. Ele disse que o abominável estaria no lugar santo. Quando vocês virdes o abominável da desolação no lugar santo, conforme disse o profeta Daniel, então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Irmãos, para quem que é essa palavra? É para nós? Irmãos, quantas vezes eu não vi de púlpito pregar isso aqui para nós? Irmãos, fujam para os montes quando virem tal. É certo que a perseguição, quando ela chegar, nós vamos ter que fugir, onde quer que estejamos. Mas esse contexto específico se refere aos judeus. Porque eles verão o quê? O abominável. Eles verão a abominação posta aonde? Onde estará esse abominável? Hoje tem um templo lá de Jerusalém? Hoje? Hoje não. Ele foi destruído, nunca mais foi. Mas Daniel disse: vocês verão a imagem, porque abominação na Bíblia quer dizer imagem. A imagem do anticristo será colocada no lugar santo. Quando vocês estiverem com o templo reconstruído, que chegarem lá e vocês virem a imagem da besta dentro do lugar santo, cai fora. Corra, porque começou e o negócio vai ficar feio para vocês. Quem estiver na Judeia,
fuja para os montes. Quem estiver no eirado, não desça a tirar de casa coisa alguma. E quem estiver no campo, não volte para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê nem no inverno, nem no sábado. Observa que todos esses detalhes se referem especificamente ao povo judeu, porque fala da Judéia, fala de características da região da Judéia, fala da cidade estar fechada e, portanto, não regressar do campo, fala do sábado. Percebem isso aqui? Então, esse texto nos fala claramente de que em um dado momento profético, haverá de se introduzir no lugar santo a imagem da besta. E para que isso aconteça, o templo tem que ser o quê? Reconstruído. E para o templo ser reconstruído, esse príncipe que há de vir terá de fazer uma aliança com o povo de Israel por uma semana, no prazo de 7 anos. Mas veja esse outro texto aqui, no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Versículo 3, capítulo 2, versículo 3 de 2 Tessalonicenses. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto o que? O versículo anterior diz a respeito, o versículo 1, da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Atenção, querido, olhem para mim. Em nome de Jesus. Não passe despercebido. Nós temos um grande problema. O nosso espírito religioso, fundado desde a era em que os católicos vieram aqui colonizar o Brasil, é de nós estarmos numa chamada igreja, aí se lê um texto, a gente finge que lê, até acompanha com os olhos, mas não lê com entendimento. A gente não lê com entendimento, você não para observar. Capítulo 2, versículo 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Qual que é o assunto aqui? Não é a vinda de Cristo e a nossa reunião com Ele? Por isso está aqui implícito o quê? O arrebatamento, a nossa reunião com Cristo. Nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque a vinda do nosso Senhor e a nossa reunião com Ele não acontecerá. Diga para o seu irmão que está à sua direita: a vinda do nosso Senhor e a nossa reunião com Ele não acontecerá. Não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o filho, o homem da iniquidade, o filho da perdição. Eu pergunto: haverá o arrebatamento da igreja antes da apostasia? Haverá o arrebatamento antes que seja revelado o príncipe que há de vir? Ele virá primeiro, depois nós vamos ser arrebatados? É igual Jesus Cristo, né? Cordeiro de Deus, Ele é Pai da eternidade, Ele é Emanuel. Por que Cristo tem vários nomes? Porque, referindo-se à mesma pessoa, vai apontar as muitas nuances. O Cordeiro de Deus, o que implica isso? Ele é aquele que tira o pecado do mundo, é o sacrifício pelos pecados. E por que ele chama Emanuel? Porque ele é Deus conosco. Esse que tira o pecado do mundo, enquanto o Cordeiro é Emanuel, porque é Deus conosco. Não é um homem qualquer, não é uma pessoa qualquer. E ele é o Cristo, por quê? Porque ele foi ungido para cumprir a vontade e a economia de Deus. Esses muitos nomes são as muitas nuances de uma mesma pessoa. São aspectos de uma mesma pessoa. Ok? Continuando, irmãos, isso aqui é importante. Porque logo vocês vão se deparar nas internets da vida dizendo que o arrebatamento da igreja se dará antes do surgimento do anticristo. Aí você fala assim: pode até ser, mas para ser a Bíblia tem que estar errada. Amém, queridos? Você está lendo isso na sua Bíblia? Olha direitinho aí, ó. Ninguém, versículo 3, de nenhum modo vos engane, porque isto,
o que ele se refere à vinda do nosso Senhor e a nossa reunião com ele, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Poderia ser dito da seguinte maneira: a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele acontecerá depois, sem prejuízo. Ok? Versículo 4: o qual, esse filho da perdição, da iniquidade, se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se onde? No santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio. Ou seja, para esse indivíduo assentar-se no santuário de Deus, de duas uma: ou o templo de Jerusalém será reconstruído e lá ele estará ali na sua imagem, como diz o profeta Daniel, e Jesus Cristo ratificou, ou então ele vai se assentar na nossa cabeça, porque nós somos o santuário espiritual de Deus. A igreja não é o santuário de Deus, mas ele vai se assentar no santuário. Ele vai se assentar na nossa cabeça? Ele vai estar aonde? Jesus disse: quando vocês virem o abominável da desolação no lugar santo. Então, novamente, nós temos aqui um texto que declara que o templo será restaurado, porque nele, no lugar santo, será colocado o abominável da desolação. Nele se assentará o filho da perdição, o homem da iniquidade. Os irmãos entendem essa questão? Então, a primeira coisa, segundo diz Daniel, no capítulo 9, a primeira coisa, pode voltar para lá para Daniel, tá, queridos? Que acontecerá no cenário mundial, que vai inaugurar o início da última semana, é o aparecimento, é o surgimento do príncipe que há de vir, e ele virá para fazer uma aliança com muitos por uma semana. Amém, queridos? Está claro para os irmãos? Vamos seguir lendo o versículo 27 de Daniel 9. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, o que vai acontecer? Ou seja, ele faz um acordo por 7 anos, mas quando dá com 3 anos e meio, algo acontece. O que acontece? Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Ele fala: chega. Não se fará mais aqui o sacrifício, e nem se oferecerá mais as ofertas de manjares. Continuando, sobre o que acontece a partir de então, na segunda metade da semana, sobre a asa das abominações, virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Ou seja, quando ele surge, ele faz um acordo, está aqui, uma aliança. Então, ele tem uma face, ele tem uma cara, ele aparece com bondade, sim ou não? E aí, quando tudo parece correr normalmente, ele então, de repente, na metade de semana, ele então muda, vamos colocar a princípio de opinião, quebra o acordo, estabelece no lugar dos sacrifícios a sua imagem, conforme diz Daniel capítulo 9, ou que seja Mateus capítulo 24, versículo 15, ele estabelece a abominação, conforme isso já aconteceu outrora na história, por exemplo, no tempo de Antíoco Epifânio, por volta de 165 a.C., quando ele entrou no templo também, e tirou todos os sacrifícios ali que se ofereciam, e ele imolou sobre o altar uma porca, e pegando o sangue daquele animal, ele então profanou todo o santuário de Deus. Então o anticristo fará a mesma coisa, não sacrificando uma porca, mas introduzindo um elemento profano dentro do santuário, colocando ali a sua imagem, de maneira que a partir de então, o restante da semana, os 3 anos e meio finais, serão marcados por assolação, por destruição, que acontecerá durante os últimos 3 anos e meio. Então, quando você pensar nessa última semana, imagine só: surge o príncipe que há de vir,
faz um acordo de uma semana, mas ele quebra o acordo na metade da semana. Ok, pessoal? Então, aliança com Israel. É porque Israel, queridos, hoje em dia, eles têm esse problema, é político, ele é um príncipe. Tudo isso acontecerá, pelo menos até o início da semana, ou até a metade da semana, acontecerá no âmbito político. Ele é um príncipe que virá, na verdade vai ser um príncipe romano, é um político de grande influência mundial, e aí ele conseguirá o que muitos não conseguiram, estabelecer a paz em Israel. Por isso que a cada semana, mês, os irmãos verem lá, assina-se um acordo de paz em Israel. Aí fala, opa, agora. Aí cai por terra. No outro dia dá uma bomba lá e acaba o problema. E assim vai se cair no descrédito. Até que o verdadeiro príncipe fará um acordo, como hoje se faz. Só que esse vai prevalecer pelo menos por 3 anos e meio. Queridos, vamos continuar. Eu não dou conta. Eu não dou conta do Bin Laden, eu não dou conta dessas coisas. Eu não sei dessas coisas. Vamos trilhar a escritura aqui, ó, a palavra. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Aqui eu consigo andar mais ou menos. Saiu daqui eu fico perdido, entendeu? Lugar santo, querido, é o nome de um compartimento, porque o santuário ele tem 3 partes. O primeiro lugar chama-se átrio, o segundo chama-se santo lugar, e o terceiro chama Santos dos Santos. É o nome que se dá ao cômodo. Está no Antigo Testamento, quando se estuda lá sobre o santuário. Tá bom? Vamos lá. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Versículo 1 em diante. Vejam, queridos, o tanto de textos que nós temos que ler, referindo-se ao mesmo momento profético, para que nós possamos construir esse mapa escatológico. Capítulo 5, versículo 1. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. Versículo 3. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Por gentileza, eu queria que o pastor Josué lesse para nós Daniel capítulo 9, versículo 27. Vamos atentar para esses 2 versículos. Ele vai ler lá o que acontecerá na última semana, e nós vamos ler este versículo 3 aqui, para os irmãos perceberem como que eles dizem a mesma coisa em outras palavras. Pastor, só o 27, por gentileza, em voz bem alta. Obrigado, pastor. Os irmãos percebem 2 momentos ali? Lê de novo o primeiro momento, pastor. Amém. Esse é o primeiro momento. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Quando ele surge com alianças, com diplomacias. Diz o texto, quando andarem dizendo paz e segurança. É esse primeiro momento. O que acontece no segundo momento, pastor? E eis que lhe sobrevirá repentina destruição. Não é o que diz o texto lá na segunda parte? Sim ou não, pessoal? Se não for, fala, pastor, não é. O texto não diz isso. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição. Então o anticristo ele surge pregando paz. Ele vem com a roupagem de paz. Ele fará aliança, ele conseguirá estabelecer um acordo com Israel e com os outros povos inimigos de Israel, de modo que Israel conseguirá estabelecer o santuário. Eles vão reconstruir o templo, e inclusive há reportagens recentes de que mostra que eles já têm todo o templo, já todo pré-moldado, aguardando só esse momento. Em poucos dias eles conseguem colocar esse santuário de pé. Mas então, quando estiverem ali numa certa paz e segurança, numa tranquilidade, de repente sobrevirá repentina destruição. Mas quando diz eis que sobrevirá repentina, não é que vai ter uma explosão e vai acabar tudo de uma vez. Olha o versículo. Como vêm as dores de parto. E aí se introduz um elemento metafórico muito importante. Como se vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Eu não sei porque eu não sou mulher, mas eu fico imaginando. Inclusive a minha sobrinha,
que é a esposa do meu sobrinho Moisés, está grávida. Nem sei se eu podia falar assim, mas está todo mundo falando por aí, né? Está no Facebook, pronto, o bebezinho vai nascer. Então, coisa mais linda, está lá, aquela alegria toda, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Eu fico imaginando, quando a mulher está ali por volta do 8º mês, que vai entrando ali nas 40 semanas de gravidez, eu fico pensando, não tem como escapar. O que ela vai fazer? Vai sair correndo? O que tinha que fazer seria antes de ter feito. Agora está feito. Está aqui, de nenhum modo escaparão. Vai nascer. Então não tem como escapar. Se for cesáreo, se for normal, vai ter que passar. Não tem como fugir daquela situação. Mas diz o texto, como vêm as dores de parto? E como é que vem as dores de parto? Quem que já deu a luz normal aqui? Como é que é? Começa aquelas uma cólicazinha, aí daqui a pouco essa cólica vai aumentando, aí fica num espaço de... Irmão Zirene, fala para nós, de quantas horas começa? De 1 em 1 hora, de 2 em 2 horas, de 1, meia hora. Né? Começa devagarzinho, aí vai, até que nasce o menino. E aí nós nos deparamos, e a Bíblia é maravilhosa, porque ela traz umas figuras de linguagem, ou mesmo algumas metáforas sensacionais. Quando nós falamos de escatologia bíblica, nós vamos ter que recuperar a imagem de uma mulher que está para dar à luz. Isso porque a Bíblia fala sobre o princípio das dores. Lembra? O princípio das dores, lá em Mateus 24, e aqui se diz, como vêm as dores de parto. Então, o que acontece? Esses últimos 7 anos, eles serão marcados por dores, as dores iniciais e as dores intensas, para que por fim, venha nascer o menino. Ok, pessoal? Isso está tranquilo na mente dos irmãos? Então, muito bem. Então, surge o príncipe que há de vir no início da semana, faz esse acordo de paz. De repente, num dado momento, se quebra esse acordo e aí começam as dores finais e as coisas serão complicadas. Mas vamos localizar aqui no Apocalipse, porque o estudo de hoje tem a finalidade tão somente de estabelecer uma estrutura. Nós não vamos entrar no conteúdo escatológico hoje, senão nós estamos entendendo. Essa última semana vem o príncipe, aí esse príncipe faz um acordo de 7 anos, ele quebra esse acordo, né? E assim vamos entendendo isso aí. Temos que localizar aqui dentro do Apocalipse o quê? Os 7 anos. Ok? Os 7 anos. E aqui nós temos o seguinte, olha, capítulo 4 de Apocalipse. Nós vamos entrar aqui com detalhes nas outras semanas. João, ele é arrebatado para o céu, e lá ele tem a visão do céu, o trono, alguém assentado no trono, ele vê os 24 anciãos, ele vê os 4 seres viventes, ele ouve os cânticos que eles ali entoam, até que no capítulo 5, João percebe algo, e aqui está o ponto fundamental, não perca isso em nome de Jesus. Ele percebe que na mão do Pai há um livro, escrito por dentro e por fora, e para muitos, este livro é um livro enigmático. Para muitos esse livro é um livro misterioso. Embora aqui no Apocalipse ele nos é revelado, né? Esse livro, ele estava lacrado com 7 selos. E entenda livro não como essa Bíblia que vocês têm nas mãos, ou os livros que tem em casa. Porque naquele tempo não havia essa brochura, que foi praticamente uma obra da modernidade, né, com a invenção, né, ali da imprensa por Gutenberg, não é isso? Muito bem, então era um rolo, era um pedaço, fosse de pergaminho, ou fosse um couro de animal, porque o pergaminho é vegetal, fosse um ou outro, mas uma tira, essa tira toda escrita, enrolada, de maneira que havia um rolo. Esse rolo é um livro antigo, do modelo antigo. Só que é um livro que estava lacrado com 7 selos. Muitas pessoas falam, e o que são os 7 selos? Os 7 selos
é o livro. Como assim? Eu pensava que os 7 selos eram alguma coisa importante. Não, os selos, eles estão lacrando o livro. Estão deixando o livro totalmente fechado para que ninguém leia o que há nele. No capítulo 5, João percebe quando o Cordeiro de Deus, que venceu para abrir o livro, ele toma o livro da mão do Pai. No capítulo 6, o Cordeiro começa a abrir os selos, ou a desatar os selos. De maneira, atenção, que quando ele abre o primeiro selo, é como se o livro abrisse um tanto, uma porção dele, e continuava então no segundo lacre, fechado. No nosso caso, é como se passasse e abrisse uma página do livro, ó. Nesse caso aqui da brochura. No caso do lado do livro, ao abrir o primeiro selo, desenrolava a primeira parte, travava novamente, porque é um segundo selo, mantendo-o fechado, no seu restante. E aí naquele pedaço que se abre, há o registro de um acontecimento profético, que terá lugar onde? Nos últimos 7 anos da história, porque encerrou-se a igreja, o que se segue são os acontecimentos que terão lugar onde? Nos últimos 7 anos. Incrível. Qual que é o primeiro acontecimento para Daniel? Quando começa a última semana, qual é o primeiro acontecimento para Daniel? Surge o príncipe. E o primeiro selo, quando se abre, se vê um cavalo branco e o seu cavaleiro montado. É dito que ele trazia na mão um arco. E foi dada a este homem uma coroa. Ou seja, ele foi feito príncipe. E ele saiu o quê? Vencendo e para vencer. Agora cuidado, porque muitos veem na expressão vencendo e para vencer uma vitória. E eu não consigo ver vitória em sair vencendo e para vencer. Todo ano, né, o Flamengo no Brasileirão, ele sai vencendo. E qual o objetivo? Para vencer. Aí no final, meu Deus do céu, o Cruzeiro esse ano foi diferente, né? Como é que foi aí? Glória a Deus, aleluia. Ainda tem a desculpa, não, o Cruzeiro é celestial, é azul, é celeste. Mas quem tem essa fama mesmo é o Vasco, né? E o Botafogo. Sai vencendo e para vencer, mas nunca vence. Vencendo é o momento dele. Sai vencendo, sai conquistando. E para é o objetivo. Ele quer vencer, mas não quer dizer que vai vencer. É por isso que muitos aqui acham que esse só poderia ser Cristo. Porque se venceu é Cristo. Não, aqui não diz que venceu. Muito cuidado com o seu olhar, que acaba seduzindo o texto a dizer o que ele não diz. Portanto, abre o primeiro selo, aí vem o primeiro cavalo, aí vem o segundo cavalo, que é vermelho. Nós vamos falar um por um depois. Hoje é só a estrutura. Aí abre o terceiro selo, vem um terceiro cavalo. Abre o quarto selo, vem um quarto cavalo. E é certo que esses acontecimentos todos não têm aqui tempo, né? Quando um abre, porque aqui Jesus vai abrindo. Essa ordem que Cristo vai abrindo é a ordem que João vê ali, ele abrindo na ocasião do seu arrebatamento. Aqui não tem, pastor, quanto tempo dura entre o primeiro e o segundo selo? O texto não diz. Eu sei que esses eventos terão lugar nos últimos 7 anos. Amados, são 4 cavalos. Depois dos 4 cavalos, vem o quinto selo, que haverá um clamor dos mártires que estão debaixo do altar. Tudo isso falaremos nos estudos posteriores. No sexto selo, então, haverá a terra e os céus, eles vão entrar numa crise, né? Falaremos de maneira bem pormenorizada nas reuniões posteriores. De maneira que o versículo 17 diz assim, olha: chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Então, segundo o texto aqui, o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto selo ainda estão antes do momento em que se chama o grande dia da ira. Ou seja, a grande tribulação só começa efetivamente a partir do 7º selo.
não antes disso. Porque o sexto selo declara, é no sexto selo que chega o momento da ira. Os irmãos percebem essa estrutura aí ou não? Percebe? Está aí. Aí o capítulo 7 vai mostrar os selados de Israel. No versículo 9, os glorificados no céu. Aí o capítulo 8 vai começar. O que se chama grande dia da ira, no capítulo 6, versículo 17, são as 7 trombetas. São as 7 trombetas. Tocar-se-á a primeira trombeta, a segunda, cada trombeta anunciando um juízo que cairá sobre a terra. De maneira que lá no capítulo 9, ou melhor, desculpe-me, no capítulo 11, versículo 3, capítulo 11, versículo 3 diz assim, olha. Não, vamos ler o versículo 2, desculpe-me. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Por 42 meses. Se você fizer uma conta rapidinho aí, você verá que, tomando um mês por 30 dias, 42 meses dão exatamente 3 anos e meio. Se você multiplicar aí, né, 3 anos e meio vezes 12 meses, né? Um mês tem 12, um ano tem 12 meses, 2 anos, 24 meses, 3 anos, 36 meses, mais 6 meses do meio ano, 42 meses. Então, esses 42 meses que diz aqui, são exatamente 3 anos e meio. Ok? Veja o versículo 3 desse mesmo capítulo. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Novamente vamos encontrar um número. 1260 dias são exatamente a somatória dos dias dos 42 meses, ou dos 3 anos e meio. Você tomar cada mês por 30 dias, multiplicado pelo número de meses, ou o número de anos, você vai encontrar 1260 dias. Ou seja, quando Daniel fala de 7 anos, ele divide os 7 anos em 3 anos e meio e 3 anos e meio. Quem disse que ele divide? Ele fará firme aliança por 1 semana, na metade da semana. Então ele dividiu a primeira metade de 3 anos e meio, a segunda metade, outros 3 anos e meio. O Apocalipse fala de 42 meses, nos falam de 1260 dias, que equivale aos dias de 3 anos e meio, ou aos dias dos 42 meses. Capítulo 12 de Apocalipse, versículo 6, torna a repetir o número de 1260 dias. No capítulo 13, versículo 4, ou versículo 5, torna a mencionar aí o período de 42 meses. Interessante, em Daniel capítulo 7, versículo 25, falando desse mesmo período, fala assim, ó, capítulo 7, versículo 25, falando do anticristo, né? Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará e mudará os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Então veja que a Bíblia Sagrada, a Escritura, nos coloca da seguinte maneira. Há um período profético muito claro, chamado de 42 meses. Ou que sejam 1260 dias. Ou que sejam 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. 3 anos e meio. De maneira que quando nós chegamos no Apocalipse, nós só vemos menção a 3 anos e meio. Nós não vemos menção a 7 anos. Daniel fala de 7 anos. O Apocalipse fala de 3 anos e meio. Aí eu pergunto, nós vamos ficar com qual dos 2 livros? Vamos ficar com Daniel ou com Apocalipse? Com os 2? Mas tem como? Um diz 7, o outro diz 3 anos e meio. Afinal, são 7 ou são 3 anos e meio? São 7. E quando o Apocalipse fala de 3 anos e meio, é porque a ênfase do Apocalipse
consiste tão somente no segundo período da semana. A ênfase são os 3 anos e meio finais, quando fala a respeito a destruição final que recairá sobre o anticristo e sobre toda a terra. De maneira que, mas quando diz da abreviação, meu querido, esses 3 anos e meio já são os dias abreviados. Não podemos jamais interpretar assim, não. Daniel falava de 7 anos. Aí Deus foi pensando bem, aí foi considerando, 7 anos não é muito tempo, eu vou abreviar para 3 anos e meio. Não, não é isso que aconteceu. Os 7 anos serão sempre 7 anos. Quando a Bíblia fala que os dias seriam abreviados, ou seja, quando Deus determina o tempo, bem que ele poderia dar um tempo bem maior, até porque os homens merecem uma punição bem maior. Entretanto, Deus abreviou esse tempo para apenas, esses últimos 7 anos, com ênfase nos últimos 3 anos e meio, porque se Deus desse um prazo maior de juízos, nenhuma carne se salvaria sobre a terra. Aí não teria sentido algum Jesus Cristo voltar nas nuvens em glória, em poder pessoal, visível, e ninguém aqui para ver ele voltar. Todo mundo morto e ele lá sozinho. E os mortos. E ele não teria sentido nesse aspecto. Amém? De maneira que, quando nós chegamos no Apocalipse, aí você agora vai entender o que eu quero dizer com isso. Capítulo 4, ou melhor, capítulo 6, quando começa o primeiro selo, aqui nós temos o início da semana. Amém? Segundo selo, terceiro selo, quarto selo, quinto selo, sexto selo. Quando chega no sexto selo, atenção, quando chega no sexto selo, que no 17 diz, chegou o grande dia da ira, o que vai acontecer aqui? Aqui se dá a metade da semana, porque aqui se anuncia que os juízos serão derramados intensamente. Então aqui começa os últimos 3 anos e meio. Então o que nós entendemos, queridos? E aqui nós lemos este mapeamento do Apocalipse da seguinte maneira. Eu consigo identificar que 3 anos e meio intensos acontecem a partir das trombetas. Disso eu estou claro. Então, o que vem antes das trombetas são os 3 anos e meio primeiros da semana. Entenderam bem? Então, primeiro selo, segundo selo, terceiro selo, quarto selo, quinto selo e sexto selo, nós temos aqui os primeiros 3 anos e meio. Que a Bíblia, lá em Mateus capítulo 7, ou melhor, Mateus capítulo 24 e 25, vai chamar de o princípio das dores. Porque as dores serão na segunda metade da semana, nos últimos 3 anos e meio. Pastor, eu pensava que o princípio das dores já havia começado. Até porque quando eu era criança, hoje eu estou com 39 anos, quando eu tinha 5, 6, 7, 8, 9, minha mãe dizia, olha, estamos no princípio das dores. O senhor lembra disso, né, pastor? Toda a vida pregamos e ouvimos falar que já estamos há muito tempo, só que nunca acaba essas dores, ou melhor, esse princípio. Nunca entra nas dores. E quando é que vamos entrar nas dores? Então, o princípio das dores é um tempo específico. O problema é que se lê em Mateus 24, que o princípio das dores seria marcado por pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação, reino contra reino, enfermidade, morte, fome sobre a terra. Falei, pastor, mas isso está acontecendo, eu estou vendo acontecendo. Mas você já sentiu as dores? Você já sentiu? É porque lá na África tem fome, porque lá tem terremoto. Mas você já sentiu essas dores? Quando o princípio das dores começar, você vai sentir. Diga, meu querido, por gentileza. Não, para nós não, para os gentios. Nós não somos os gentios. Nós éramos gentios. Nós éramos. Porque quando um gentio se converte a Jesus, ele morre com Cristo e ele ressuscita com Cristo. Ao morrer, aquele gentio não existe mais. Ao nascer de novo, ele é nova criatura, como diz João capítulo 3, agora ele é do céu. Ele não é mais gentio. Então o gentio deixa de ser gentio, o judeu deixa de ser judeu e passa a ser corpo de Cristo, passa a ser novo homem.
É por isso que em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20, salvo engano, a Bíblia divide a humanidade em 3 grupos: judeus, gentios e igreja. Então nós éramos gentios, hoje somos corpo de Cristo. Não. A igreja de Cristo eu falei que não, mas é não e sim. Por quê? O que que nós vamos perceber? Em Apocalipse 3:10, há uma promessa. Abre lá para os irmãos verem rapidinho. 3:10 de Apocalipse. 3:10. Diz assim, olha, isso aqui é uma promessa. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, quando se anuncia, chegou o grande dia da ira, ou seja, passou o período do princípio das dores, vai começar agora a ira do Cordeiro. As dores vão começar. Aí é dito: eu te livrarei desta hora. Há uma promessa. E aí é onde nós chegamos ao ponto que a igreja de Cristo como um todo estará na terra por ocasião do princípio das dores. Porque isto, o arrebatamento, não acontecerá sem que primeiro ele venha. Sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado esse homem. Só que é dito uma promessa, que quando for começar as dores, quando for começar os juízos, o Senhor promete livrar alguns desta hora. E quem são esses que serão livrados desta hora? É toda a igreja? Não, somente aqueles que guardaram a palavra da perseverança. O arrebatamento, na metade da semana, isso nós veremos dentro do livro do Apocalipse, quando adentrarmos ali parte por parte. Esse arrebatamento é um galardão. Não somente um galardão, é lógico que é um galardão, porque seremos arrebatados para o trono de Deus, mas é porque será o momento em que o Senhor vai colher aqueles que amadureceram na fé, amadureceram na sua experiência com Deus. Os demais nem mesmo podem ser colhidos, porque ainda precisam ser amadurecidos. Então a grande tribulação seria como se fosse um ambiente propício para que esses crentes que aqui ficarem sejam amadurecidos, porque só podem ser colhidos uma vez que estiverem amadurecidos. Isso nós vamos verificar quando entrarmos na questão do arrebatamento. Aí vamos estudar tanto o filho varão, quanto a colheita das primícias e da messe, lá em Apocalipse capítulo 14. Aí não é esse momento. Não é, porque quando diz que sofrerá dano, é depois do tribunal de Cristo. Lá na frente, um pouquinho mais. Pois não, Roger? E isso, lógico, o Senhor não os abandonará, né? O Senhor vai cuidar desses que aqui ficarem, né? Mas há um cuidar no meio da provação. Então, enquanto esses estarão sendo cuidados no meio da provação, eu estarei no trono de Deus. Não é presunção não, queridos. Eu acredito que aquele que começou essa obra, ele vai completar em mim. Até porque o vencedor não é um super-homem, não é aquele que não peca. O vencedor é aquele que persevera, que busca, que exercita a sua fé e que está em contato com o Senhor, sabendo que é Ele quem realiza tudo aquilo de que precisamos. Pois não. Isso, esse cuidado é o cuidado durante a tribulação. O Senhor não vai deixar simplesmente abandonados à mercê. Mas vamos deixar isso mais para frente, porque hoje nós temos que ver tão somente essa estrutura. Ok, queridos? Queridos, é o seguinte, eu te falar, eu não tenho condições de responder a todas as perguntas, porque os irmãos fazem perguntas do Apocalipse todo. Um faz da igreja, o outro faz da grande tribulação, o outro do arrebatamento, o outro do milênio. Aí não dá, não dou conta. Mas assim, isso aí é próprio da igreja de Filadélfia, século 17, ok? Que nos serve a nós, essas promessas, porque ao cabo de cada carta é dito, o Espírito diz às igrejas, plural, e não somente à igreja daquele tempo. Portanto, as promessas se aplicam a todos os vencedores em todas as épocas.
Tá bom? Amados, então veja, em nome de Jesus, deixa eu ver se eu consigo fechar essa estrutura. Então, nós entendemos, quando lemos o Apocalipse, que quando começa o grande dia da ira, começam os últimos 3 anos e meio, lá de Daniel. Começa os últimos 3 anos e meio da grande tribulação, o que implica que o que vem antes são os 3 anos e meio primeiro, que nós estudaremos na próxima semana. De maneira que, quando começa a abrir os selos, cada vez que se abre o selo, tem um conteúdo, tem um acontecimento. E aqui é a grande prova que não são ciclos que se repetem em torno de um só acontecimento. Porque quando abre o primeiro selo, mostra um acontecimento, um cavalo branco. Quando abre o segundo selo, há um segundo acontecimento. Terceiro selo, um terceiro acontecimento. Quarto selo, cada selo que se abre, um acontecimento. Quinto selo, sexto selo, sétimo selo. Quando se abre o sétimo selo, qual é o conteúdo do sétimo selo? O que se tem dentro do sétimo selo? Aí diz que o conteúdo do sétimo selo são 7 trombetas. Então as 7 trombetas não é a repetição dos 7 selos, como se a primeira trombeta equivalesse ao primeiro selo, segunda trombeta ao segundo selo. Não é isso, porque o primeiro selo é um cavalo branco, o segundo selo é um cavalo vermelho, o terceiro selo é um cavalo preto, o quarto selo é um cavalo amarelo, o quinto selo é o clamor dos mártires, o sexto selo é o arrebatamento, o sétimo selo são 7 trombetas, que são juízos, que terão lugar a partir de então. Aí toca a primeira trombeta, um juízo, toca a segunda trombeta, a terceira trombeta, quarta trombeta, quinta trombeta, sexta, sétima trombeta, dá no capítulo 11 de Apocalipse. De maneira que a sétima trombeta é o conteúdo do sétimo selo final, em que nós vamos encontrar ali a vinda de Cristo, os julgamentos, o galardão e também as 7 taças da ira. De maneira que não tem como você colocar 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças como sendo ciclos de um único fenômeno, porque não coincide com o que a Bíblia revela para nós. Tá bom, queridos? Então vejam bem. De modo que quando se abre o sétimo selo, nós temos 7 trombetas. Quando tocar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima trombeta, o que tem para frente? O livro que está na mão do Pai tem quantos selos? O que acontecerá depois que abrir o sétimo selo? E se esgotar o conteúdo do sétimo selo? Acabou. Acabou, é o fim do Apocalipse. Até que enfim, né, João? Graças a Deus que acabou esse Apocalipse. Demorado, né? Então, acabou. Portanto, o Apocalipse, em tese, se encerra com a sétima trombeta, capítulo 11 do Apocalipse. Pastor, mas na minha Bíblia, o Apocalipse vai até o capítulo 22. Como é que ele se encerra no capítulo 11? Aí os irmãos vão perceber que a partir do capítulo 12 em diante, não tem mais abrir selos, não tem mais aquela questão de ir abrindo e revelando. A partir do capítulo 12, João vai ter uma série de visões separadas umas das outras. Por exemplo, no capítulo 12, ele tem a visão da mulher, do dragão, do filho varão, do descendente dessa mulher. Capítulo 13, ele tem a visão de 2 bestas que emergem, uma da terra, outra do mar. Capítulo 14, ele tem a visão de um grupo de redimidos, simbolizados pelo número 144.000, que estão sobre o monte Sião. E então ele tem a revelação da primeira, segunda, terceira vozes e quarta voz, né, que fala sobre a grande tribulação. Aí vem a ceifa e a vindima. Nós temos primícias, ceifa e vindima. É o que enfoca o capítulo 14. Capítulo 15, ele tem a visão, o quê? Dos flagelos, capítulo 15 e 16, que são as 7 taças da ira. Somente as taças, não são trombetas e não são selos, somente as taças. E aí capítulo 17, ele tem a visão, 17 e 18,
da destruição da grande Babilônia, capítulo 19 da segunda vinda de Cristo, capítulo 20 do reino milenar, 21 e 22 da nova Jerusalém, novo céu e nova terra. Ou seja, a partir do 12 em diante, essa segunda parte do Apocalipse, o apóstolo João ele recebe visões daquilo que foi dito na primeira parte do livro, mas que agora vai dar uma ênfase específica, por exemplo, sobre o anticristo, sobre o arrebatamento. Isso tudo já foi dito lá dentro daquela estrutura, mas agora é como se ele tirasse aquela parte específica do anticristo. Vamos falar somente sobre ele. É como usasse uma câmera dessa para dar um zoom, não é? Para se aproximar daquela visão e aí tratar de cada uma dessas visões de um modo peculiar, de um modo particular. Ok? Isso seria mais ou menos essa ideia. Tá bom, queridos? Assim? Então, este é o modelo. O Apocalipse, ele se divide em duas partes. A primeira parte nos mostra os acontecimentos numa ordem cronológica dos fatos, para então, na segunda parte, ele explicar alguns aspectos extremamente importantes das profecias, de maneira particular, passo a passo, lado a lado. Ok?